Olá, olá, seguimos aí com a nossa aula sobre geografia agrária, conceitos, adentrando agora na Revolução Agrícola Moderna. Como vimos no último bloco, falamos sobre as primeiras revoluções, né? Nos primeiros blocos falamos sobre as primeiras revoluções agrícolas e agora vamos falar sobre essa moderna, que ela, numa certa perspectiva, pode ser mais importante porque vai dar os apontamentos de como é a organização hoje do espaço agrícola, agrário do mundo, né? Essa daqui, essa Revolução Agrícola Moderna, pode ser datada no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, que vem mais uma vez provocada pelo aumento da demanda da produtividade do solo, e também com a surgência, né, o surgimento, desculpa, de novas técnicas também, né, de um avanço também do próprio capitalismo, né, o desenvolvimento do capitalismo e que proporcionou também a abertura de novas demandas, novas técnicas, novas ferramentas disponíveis, né, tecnologias. Mais uma vez, né, utilizando ali a demanda pela intensificação do uso do solo, sem o pousio. Então, isso aí é um ponto muito importante de colocar aqui. O pousio tinha a importância de alguma forma, em certa medida do ciclo agrícola, um pedaço da terra ficar parado, né? Um pouso, um pausado, para poder recuperar o mínimo que fosse da sua fertilidade. Diferente da coivara, como nós vimos, né, no primeiro bloco, que o pousio, né, é por até décadas para a recuperação até da vegetação no local. O pousio, né, da rotação de culturas já é um ou dois ciclos agrícolas que fica lá parado, e agora já não tem mais espaço para isso, né? Precisa de utilizar todas as terras disponíveis o tempo todo. Então, para isso é necessário novos manejos. E, bom, e aí não importa muito agora quais são esses novos manejos, mas o importante é que já há uma proto-mecanização, né, das formas de produzir agricultura, como a gente está vendo aqui nessa passagem, né, do pousio para a rotação de culturas, onde aí é interessante, nessa rotação de culturas, nesse caso, é que não há o pousio, né, não há uma terra parada, mas mesmo assim as culturas rodam, né, tem um rodízio. Como que seria isso? Geralmente, no pousio, esse rodízio, né, de terras é muito focado num tempo, num ciclo agrícola que a terra fica parada. Nesse caso, a rotação de cultura é importante, continua sendo importante, porque vai variar o tipo de planta no local, principalmente relacionado àquelas as leguminosas que podem fixar nitrogênio no solo e outros grãos que retiram, né? Enfim, existem outras estratégias de poder utilizar e recompor o manejo do solo a fertilidade do solo sem parar de utilizá-lo, né? Mas é basicamente assim. Mas essa né, mecanização é porque aparecem já alguns tratores, né, umas máquinas para o uso agrícola que não são necessariamente só movidos a tração animal. Tá? E não só de produzir o campo, mas também de processar esses alimentos depois. E isso muito tem a ver com o prelúdio da Revolução Industrial, como estou colocando ali. Né? A indústria estava exigindo essa produção mais acelerada. Mas, enfim, concentração de terras também, aí nós podemos citar as leis do cercamento na Inglaterra, e aí nós citamos, né, na última aula a respeito disso, no último bloco, sobre a importância da lei dos cercamentos para inaugurar a própria ideia de propriedade privada. Mas também as consequências, né, disso, que é o êxodo rural, né, iniciado na Inglaterra, nos países que estavam se industrializando, que de algum modo expulsava pessoas da terra, mas também atraía nas cidades, né, através da industrialização. Já falamos bastante sobre esse assunto. E aí, mais uma vez, eu trago uma imagem, né, histórica, mostrando esses elementos que aparecem como como vocês podem ver, né, uma agricultura
muito mais densa, né? Muitos elementos numa só imagem, com todos os espaços ocupados, alternando também não só produção de lavouras, mas também de criações. E aí o trem também entrando, né, nesse momento, e essas outras máquinas agrícolas que utilizam a combustão como combustão, né, e o próprio máquina a vapor para poder acelerar, aumentar a produtividade. Mas eu queria mesmo chegar nesse ponto que da revolução dos tempos modernos que ocorre nos países, digamos, explorados, né, nas colônias ou ex-colônias. Portanto, aqueles que tiveram mais atuação e não superaram a estrutura do plantation, como é o caso do Brasil. Nós vamos colocar aí o Brasil na década de 70, passa pela chamada Revolução Verde. É muito comum alunos chegarem assim com a ideia de Revolução Verde como verde algo ambientalmente, né, correto, ou ambientalmente favorável. Não tem nada a ver com isso, tá? A Revolução Verde é uma revolução, esse nome verde tem a ver com a agricultura como foco, né, dela. Mas olha só, qual que era o objetivo, qual que era o objetivo dessa revolução? Aumentar a produção agrícola. O mundo passa no pós-guerra, na década de 50, por transformações profundas em ordem demográficas, produtivas, geopolíticas, tecnológicas, mas principalmente geopolíticas, e que, no caso do aumento produtivo e do aumento da população, força mais uma vez a intensificação do uso da terra para produzir mais alimentos no espaço disponível ou no crescente espaço disponível. E, de um certo modo, era necessário produzir mais alimentos, visto que a fome, pelo menos ali no mundo capitalista, estava aumentando muito. Por que eu falo no mundo capitalista? Porque a Revolução Verde foi muito direcionada para esses países e tinha esse objetivo de aumentar a produção agrícola. Só que nisso, com esse objetivo de aumentar a produção agrícola, havia pesquisas que davam caminhos, né, orientavam, davam diretrizes para esse aumento, de como aumentar a produção agrícola nesse país, visto que a demanda estava aumentando. Nisso aqui, gente, é só fazer um parênteses, tem muita relação aqui, tá, com as aulas de demografia, quando falamos a respeito de neomalthusiano, tá? A ideia neomalthusiana aqui também está muito presente no que a gente está discutindo, ok? Então, caso queiram voltar ali naquela aula sobre teorias demográficas, aqui, aqui nós estamos falando da mesma situação, do mesmo contexto histórico, geográfico e político e demográfico. Mas essas pesquisas apontavam para esses dois lados, tanto para resolver a chamada questão agrícola, quanto para resolver a questão agrária. E o que seria a resolução da questão agrícola? Aumentar a produtividade por hectare. A cada hectare que nós já temos aí agricultável, como aumentar mais a produção dele? Ter 2 safras, por exemplo, anuais, ter entre safras também, enfim, precisava de aumentar. E também tinha a questão agrária, que era aumentar a produção também, a quantidade de hectares produzidos, né? E, enfim, aumentar a produção por si só, não só a produtividade. E aí essas pesquisas também apontavam soluções. Essas soluções, né, em relação principalmente à questão agrícola, era a chamada transferência do pacote tecnológico, tá? Que nós vamos ver que pacote tecnológico é esse. E a outra solução era a redistribuição de terras, visto que quanto mais a terra for dividida, tiver mais pessoas ocupando, enquanto não só trabalhadores, mas de 300 aspas aí, né, gerentes dessas terras, né? Ou seja, distribuir a terra, mais famílias ocupadas, né, na agricultura, há uma maior produção, visto que o latifúndio, essa palavra latifúndio, nós
vamos ver, né, ao longo dessa aula 9 e 10, que o latifúndio carrega um sentido. Depende muito da abordagem do que se fala de latifúndio. Latifúndio pode ter uma ideia de ser uma grande propriedade. Essa grande propriedade no Brasil não é medida exatamente por hectares. É por hectares, mas no Brasil nós temos os chamados módulos fiscais, né? Nós vamos falar disso melhor na aula 10. Eu vou explicar o que é módulo fiscal. Muita confusão a respeito de módulo fiscal, uma vez que muitas apostilas que eu vejo, muito material disponível na internet, confunde com módulo rural. Módulo rural é outra coisa. Inclusive tem um artigo que eu estava lendo aí mais recentemente, nós vamos falar sobre esse artigo, ainda utiliza a palavra módulo rural, é módulo fiscal. O módulo fiscal é um coeficiente utilizado para medir o verdadeiro tamanho daquela propriedade naquele contexto espacial. Bom, só quero dizer que acima de 15 módulos fiscais é considerado grande propriedade no Brasil, portanto um latifúndio. E um minifúndio, por exemplo, é uma propriedade menor do que um módulo fiscal. Cada município tem o seu módulo. E aí, pessoal, o que eu quero dizer é que esse latifúndio pode ser dado por questões do seu próprio tamanho. Porém, o latifúndio também carrega, né, aí numa abordagem mais crítica, também outros sentidos, outros significados. Porque o latifúndio carrega em si poder político, carrega em si domínio, carrega também em si improdutivo. Por que improdutivo? Porque geralmente num latifúndio não é produzido tanto quanto se essa terra fosse dividida. Principalmente porque a função do latifúndio nessa abordagem mais crítica, ela quer dizer que é o domínio da terra não necessariamente cumprindo sua função, né? Que tem toda essa estratégia enquanto poupança, enquanto investimento, enquanto especulação imobiliária, né, no meio rural, mas que nós vamos poder explorar isso melhor, né? Isso aqui é interessante porque essa palavra latifúndio carrega esses sentidos, ok? E um deles é a improdutividade. Geralmente, grandes concentrações de terra não são necessariamente produtivas, por conta dos objetivos que o latifundiário tem em relação àquela terra. Tá? E essa redistribuição de terras envolveria isso. Repartir uma grande propriedade em pequenas ou médias faz com que mais famílias produzam mais no mesmo local. Enfim, eram essas duas soluções que se tinha para poder aumentar a produção e a produtividade agrícola. E aí esse pacote tecnológico que eu estou dizendo aqui, ele envolvia o quê? Variedades melhoradas, e essas variedades de cultivos, né, que eu estou falando aqui, pode ser melhoradas a partir de híbridos. Híbridos é cruzamento, né, de duas espécies que não geram um terceiro indivíduo, mas que esses híbridos eles podem carregar pontos positivos tanto de uma planta e outra. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar para dizer o que é um híbrido, a importância do híbrido, é a própria mula, né? O próprio uso da mula enquanto como tração animal é o que? É um híbrido entre jegue e égua que gera uma mula. A mula é híbrido, né? A mula não tem como gerar novos indivíduos, mas né, a mula pega características positivas tanto do jegue da força quanto do tamanho do cavalo, né, da égua, e isso gera uma espécie melhorada, né, com mais capacidade de atender ali um objetivo. Isso também acontece com plantas. Então essas variedades melhoradas vêm muito dessa produção de híbridos, mas também de melhoramento genético, que aí entra já os transgênicos. É um outro assunto que nós vamos ter que tratar também com mais calma, né? Mas os transgênicos já seria algo mais apurado, uma indústria muito mais tecnológica e carregando outros problemas, outros significados. Dentro desse pacote tecnológico, nós também temos a mecanização, né? Então, além dessas variedades melhoradas, também o uso de máquinas para fazer essas atribuições que uma quantidade específica de pessoas poderiam fazer, aumentando a produtividade e
é impressionante, né? O aparecimento do trator no espaço rural brasileiro modificou muito a produtividade e também a quantidade de terras abertas, né, para a agricultura. O agrotóxico. O agrotóxico, eu entendo muito também, nós vamos ter que falar também sobre eles com mais calma, mas o agrotóxico eu também posso compreender aqui enquanto uma mecanização também do campo, uma vez que o uso dele também está substituindo muitas pessoas, né? Se antes precisava de uma quantidade específica de pessoas para tirar ervas daninhas de uma plantação, e que nessa plantação seria colhida também por pessoas, né? Que conseguem separar o que, que é planta e o que, que é a parte que você vai colher. Por exemplo, café. Eu consigo colher o café sem tirar plantas, né? Uma máquina talvez tenha mais dificuldade de fazer isso. Então, o uso de agrotóxico, por exemplo, o Roundup, que é um herbicida, primeiro, mata as plantas selecionadas, né? Permitindo só aquelas que você quer que deixa, e facilita para a colheitadeira depois, para ela conseguir colher só aquilo que é importante. Então, o agrotóxico também entra como uma espécie de substituição também de mão de obra, né? O fertilizante, claro que uma vez que você está utilizando a terra ali intensivamente, né, sem ter o pousio, sem ter o descanso da terra, sem ter sequer uma área preservada próxima para poder contribuir para isso, é inserido fertilizante no local para poder recuperar um pouco dessa fertilidade, né, que é esgotada a cada safra. E o mais importante, por último aqui, mas o mais importante é o crédito, né? Porque para tudo isso aqui que nós estamos falando sobre pacote tecnológico só foi possível através do crédito, a partir de inserção de dinheiro emprestado, subsidiado, para poder fazer essa transformação, né, do campo. Inclusive, como falar desses os T's da Revolução Verde, né? Que é o trator, o transgênico, agrotóxico e o fertilizante. Claro que o agrotóxico e o fertilizante é uma forçação, né? O agrotóxico nem tanto, a forçação de colocar o T ali, né, em destaque, mas geralmente é falado assim, como esse pacote tecnológico, né? Uma forma de decorar, pelo menos, aí, que envolvia o pacote tecnológico. Daria até para, tô pensando aqui agora, daria até para colocar o creditor, né, para completar esses textos. Mas a ideia é só ver essa questão do pacote tecnológico. Um pacote que isso que eu conceituei, isso que eu listei, na verdade, dentro dele tem várias tecnologias, né, com nomes, com empresas que produzem, com objetivos diferentes, e tudo agrupado nesses sentidos, né? E aqui eu até coloquei aí a mudança entre poceiros para o agronegócio. Por que isso? Porque a Evolução Verde, um dos principais consequências negativas da Revolução Verde foi a expulsão de pessoas do campo, né? Então, tem ali os poceiros que são o quê? Pessoas que vivem numa fazenda por aí depende muito, né, da forma de contrato. Pode ser poceiro, pode ser meieiro, pode ser arrendário, enfim, tem várias formas de ocupação dessa terra, mas que geralmente os poceiros, como é falado assim de forma geral, são essas pessoas que trabalham numa fazenda, que moram nessa fazenda, porém não são donos dessa fazenda, nem do pedaço de chão que eles estão ali morando e produzindo para si. Então é uma espécie de servidão, né, servos modernos, né, não tão modernos assim, né, mas contemporâneos pelo menos, que produzem, vivem, passam a vida dentro de uma fazenda sem ser donos, mas trabalhadores. Possuem, têm a posse da terra, mas não têm o título, né? E o que acontece? Se uma vez não é mais necessário essa mão de obra, porque consigo já mecanizar grande parte dela, automatizar grande parte dessa agricultura, essa quantidade de pessoas disponíveis já não é mais tão necessária, então há uma expulsão dessas pessoas e também até um uso dessas terras que eles produziam para si próprios, né, para produzir mais. Isso foi muito da história do campo, né, no Brasil
passa por esse momento. Essa imagem, por exemplo, que eu retirei, eu já utilizei ela na aula sobre migrações, mas é do próprio filme que eu já até citei aqui, dos Dois Filhos de Francisco. Se você ver esse filme nacional com esse olhar, vai entender perfeitamente que o dono da terra, na verdade, é o sogro lá do Francisco, e que tem um momento que o pai já não quer mais, né? O sogro dele já não quer mais que ele mora lá, expulsa o casal com os filhos, eles têm que ir para a cidade, e isso tem muito sentido do porquê que a pessoa quer a terra. Seja para poder pegar esse crédito e transformar e fazer a modernização da sua fazenda, ou vender. E quando você vai vender uma terra, o comprador não quer lidar com poceiros, né? É melhor que você já esteja ali tudo livre para dar mais liquidez à terra. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E para quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto, tanto sobre a vida no campo, né, geografia rural e migração e esse período histórico, eu recomendo também o livro Seara Vermelha, do Jorge Amado. É muito bom, que no começo já descreve um pouco sobre o que é o poceiro, sobre essa mudança muito sutil que vai acontecendo ali no campo, mas que é responsável pela migração de milhões de brasileiros em 2, 3 décadas, né? E aí transforma no agronegócio, que é uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra mais selecionada. São pessoas que não são poceiras, né, não necessariamente mais moram nessa fazenda, moram numa cidade próxima e vão lá trabalhar. Enfim, tem várias formas de organização desses trabalhadores, mas que há essa mudança brusca na organização, né? E aí, já estou aqui adiantando um pouco, né? Mas olha só, nós temos essas duas soluções para aumentar a produção e a produtividade do campo. No Brasil, o que acontece? A transferência do pacote tecnológico é um fracasso e a redistribuição de terras não foi feita, né? Por isso que se chama de modernização conservadora, né? Essa modernização da agricultura brasileira foi conservadora. Por que foi um fracasso a transferência do pacote tecnológico? Bom, porque ela foi muito concentrada. Ela foi muito concentrada. O crédito foi direcionado para grandes produtores, para latifundiários. Médios e pequenos produtores não tiveram acesso a esse crédito, não tiveram acesso ao pacote tecnológico, ou ficaram, né, aí relativamente falando, arcaicos em relação ao que se modernizava nas grandes propriedades, né, sem o acesso ao crédito disponibilizado nesse grande subsídio governamental. E os grandes proprietários se tornaram ainda mais competitivos em relação a eles, e aí também não tiveram muita escolha. Então, o êxodo rural foi muito em relação à expulsão dos poceiros, mas também porque muitos médios e pequenos proprietários não tiveram condições de ter competitividade em relação aos grandes proprietários, né? Então a gente chama, e a distribuição de terras, que seria o quê? Uma reforma agrária a nível nacional, uma reforma agrária enquanto política de Estado e não de governo, que poderia resolver também, aumentar a produção de áreas que não eram utilizadas, não aconteceu, né? Não foi feito, não foi permitido, inclusive, ser feito, como a gente viu ali um pouco sobre o governo João Goulart, né? Então, essa modernização conservadora foi por quê? Né? Direcionamento para grandes produtores e exclusão de pequenos e médios produtores. Então, ela é chamada de fracassada, né? Porque ela conseguiu atender, mas um público muito selecionado, não foi tão aberto assim. Seguindo, e aqui, gente, a gente entra num ponto muito importante, tá? Que isso tem que ficar aí bem memorizado. Os fatores estruturantes da agricultura. Finalmente a gente chega aqui com um outro olhar já, né? Tentando dinamizar, estruturar mesmo tudo que nós estamos falando aqui sobre as revoluções agrícolas, sobre o que é cada revolução agrícola. E é basicamente isso, a mudança da relação da terra, do trabalho e do capital envolvido na agricultura. Inclusive, a terra, o trabalho e o capital é que vai dizer se a agricultura é intensiva ou extensiva, né? Nós vamos falar disso com mais detalhamento, né? Não só nessa aula, mas na próxima também. E isso também, né, a forma como a terra, o trabalho e o capital é aplicado, vai impactar diretamente também nos tipos de agriculturas que existem. Tá?
Eu vou estender um pouquinho a aula aqui só para a gente terminar pelo menos esses tipos de agricultura e na próxima aula aprofundar um pouco mais. O que seriam esses tipos de agricultura? Eu gosto muito de utilizar uma definição de um autor, blog, que ele é holandês, ele fala muito sobre. Ele tem um livro que, assim, a introdução talvez seja importante para vocês terem contato, porque vai dizer exatamente isso que eu vou falar para vocês aqui. Mas é um livro que ele vai. Acho que vai aprofundar de uma forma que não precisa tanto ali para o exame, tá? Mas chama Camponeses e Impérios Alimentares. Os impérios alimentares ele entende como esses grandes conjuntos de empresas alimentares que dominam a cadeia produtiva desde a produção, beneficiamento e venda. Né? E ele fala que esses impérios são esses nomes impérios de ser imperialistas mesmo, né? De tentar dominar territórios. E esse autor classifica 3 tipos de agricultura: a capitalista, a empresarial e a camponesa. Eu acho interessante porque ele quebra aquela visão que aqui, pelo menos eu venho assistindo muito isso, né? Professores, comentaristas, simpatizantes da agricultura, geralmente colocam ali o Brasil numa polarização entre agronegócio e a agricultura familiar. Isso, e se em algum modo isso pode ser uma verdade, em outro ele gera distorções. É mais complexo e o dualismo não nos ajuda muito a entender uma realidade, né? Mas nós temos aí a capitalista, a empresarial e a camponesa. A capitalista, no sentido aí dos fatores estruturantes da agricultura, a terra, trabalho e capital, o que seria? Na capitalista, que é a terra, é uma terra com mais liquidez. E é aquilo que eu estava falando no último slide. Ter mais liquidez da terra. Como que é a visão da agricultura capitalista em relação à terra? Aquela terra que eu uso e depois, se não for mais tão lucrativo, eu vendo. Ou inserir ali o mínimo de valor possível para depois vender mais cara. Vou extrair o máximo de lucro que eu puder daquela terra e depois, né, eu posso continuar com ela ou depois passar para frente. Ter a liquidez é importante para atrair investimentos e para depois, se precisar, né, vender mais caro. É esse que é o objetivo, né, dessa agricultura. Utilizar da produção do que for, seja de alimento, seja de madeira, seja de insumos agrícolas, para extrair o máximo de lucro possível. Então a terra só tem esse sentido, né, para essa pessoa, né, para esse investidor, esse grupo de investidores também. O trabalho é patronal. O que paga é aqueles que trabalham assalariados. Né? Os assalariados não têm necessariamente uma relação com a terra. É um trabalho como qualquer outro. Ele pode pedir demissão, ser demitido e ir para outra. Então também não tem uma relação com a terra, uma relação com esse trabalho. Inclusive, ir para outro tipo de emprego. E o capital geralmente vem a partir de crédito, né, financiado ali por bancos, ou pelo mercado de capitais, como investidores de bolsa de valores e outros investidores ali, que o objetivo é, né, como nós já conhecemos bem, a cadeia produtiva de valor no mundo é o investidor coloca um dinheiro para retirar depois mais dinheiro a partir da produção agrícola. Então, essa é a forma como a agricultura capitalista se organiza nesses fatores. Aí nós temos aí a empresarial. A empresarial né, seria o que está mais ou menos entre a camponesa e a capitalista, mas o que é empresarial? A terra ela é conquistada através principalmente da sucessão rural. O que seria isso? Né? Herdado. Basicamente, herdado dos seus ancestrais. Né? Dificilmente o agricultor empresarial ele vai conquistar a primeira terra com a compra. Ele geralmente pode até acontecer isso, não que seja inviável, mas ele também pode crescer o tamanho da sua terra comprando mais. Só que geralmente ele vai ter aqui pelo menos aquele primeiro pedaço de terra a partir dessa herança. Herança não precisa ser uma terra grande, pode ser uma terra média ou até mesmo pequena, tá bom? E a mão de obra pode misturar, né, mesclar entre a familiar, a própria família, o próprio trabalho, com alguma mão de obra assalariada, né, uma ajuda ali de um trabalhador a mais para certos serviços.
E o capital também vem do crédito. Então, depois da Revolução Verde, inclusive, o crédito ficou quase que sendo o principal fator ali para manutenção da agricultura. E finalmente a gente chega na camponesa, e é muito difícil, né, gente, na verdade, abreviar tanta complexidade de cada um, mas na camponesa, o acesso à terra pode ser por sucessão rural, né, herdado ao longo dos séculos, ou comunitária, como é no caso dos quilombolas, como é no caso dos indígenas, como é no caso de vários outros tipos, né, de terras comuns que tem no Brasil, né? Nós temos até, inclusive, tem um artigo muito bom chamado Por uma Antropologia da Territorialidade, algo assim do Paul Little, que vai falar sobre isso, entre outros vários artigos sobre terras comuns no Brasil. A agregação também de valor, ou seja, o camponês, né, a forma camponesa de ocupar a terra, geralmente agrega valor à terra. Ele não está pensando só em utilizar ela e depois vender. Ele tem um sentido mais de agregar valor, colocar benfeitorias, colocar mais elementos ali para poder ter mais condições de vida, de se reproduzir. O trabalho é familiar ou comunitário, né? Então aí nós vemos até nos próprios reassentamentos, nos assentamentos de reforma agrária, muito trabalho familiar e comunitário presente. Em comunidades rurais, camponesas também, a troca de trabalhos, mutirões ainda é uma realidade. E por fim, o capital também vem a partir de créditos, e aí nós temos hoje uma linha de crédito que chama Pronaf, que é uma linha de crédito para o agricultor familiar, ou também autossustentada, ou seja, com o próprio bolso, né? Algo que dificulta bastante a produção, mas ainda é existente. Tá? E, gente, para finalizar, porque nós já passamos muito aí do tempo da aula, queria só que vocês dessem uma olhada aqui nesse gráfico que o próprio blog também traz, mostrando que essas agriculturas, a camponesa, a capitalista, a empresarial, não trabalham na forma de uma polarização. Tá? Na verdade, elas se mesclam, elas têm as suas particularidades, mas elas se mesclam o tempo todo, dependendo da dinâmica, da conformação, da concertação dos arranjos sociais que estão relacionados, né? Mas eu só queria provocar, né, esse pensamento que as coisas são mais complexas do que essa visão dua entre um e o outro, tá joia? E só para não constar aqui também, né, essa imagem aqui que eu estou na frente dela é só uma ilustração do que é um intensivo e extensivo, né? Utilizamos muito a pecuária como exemplo, porque no gado que está solto no pasto, né, que anda sobre a comida que come, é extensiva, menos capital envolvido, mais terras, menos capital. Enquanto o intensivo é o gado confinado, em que alguém tem que trazer a ração, né, tem que produzir a ração no local, tem que beneficiar a ração, colocar ali para o gado. Então, isso seria mais ou menos um exemplo, uma ilustração das diferenças, que nós vamos explorar melhor esses conceitos, tá bom? É isso aí e até a próxima aula.